Em 2003, a Nvidia lançou uma placa de vídeo tão barulhenta que a própria empresa produziu um vídeo tirando sarro dela. Um vídeo oficial feito com dinheiro da Nvidia mostrando a placa sendo usada como secador de cabelo, como moedor de café e na ponta de um soprador de folhas. A maior fabricante de placas de vídeo do mundo olhou para o produto que ela mesma tinha acabado de colocar nas lojas e disse na cara dura: essa aqui faz barulho de eletrodoméstico. Essa é a história da GeForce FX 5800 Ultra, a placa que a Nvidia queria esquecer. E hoje neste vídeo você vai conhecer essa história. Vamos voltar um pouquinho. No fim de 2002, a Nvidia não era só a rainha das placas de vídeo. Ela era imbatível. 2 anos antes, em 2000, tinha comprado a 3DFX, a lendária fabricante das Voodoo, que era a última rival de peso que restava. Com a 3DFX fora do jogo, parecia que ninguém ia segurar a Nvidia. E foi bem nesse momento de confiança total que ela prometeu a próxima revolução, a linha GeForce FX. Era a primeira placa da empresa a suportar o DirectX 9, o padrão gráfico que ia rodar os jogos da geração seguinte. Água com reflexo de verdade, sombra dinâmica, iluminação realista, o chip de codinome NV30 era o mais complexo que a Nvidia já tinha feito. 125 milhões de transistores, o dobro da geração anterior. Fabricado num processo novo de 130 nanômetros. No papel, era para ser a placa mais poderosa do planeta, da empresa mais poderosa do ramo, sem concorrente à altura. Mas a realidade bateu. O NV30 era para ter chegado por volta de agosto de 2002. Não chegou. O processo de fabricação de 130 nanômetros da TSMC, a fábrica que produzia os chips, deu problema. Taxa alta de defeito, dificuldades de produzir em escala. A Nvidia ficou meses empacada tentando fazer o chip funcionar direito. Enquanto isso, a concorrente não esperou. A ATI lançou a Radeon 9700 Pro em agosto de 2002, bem no lugar onde a Nvidia deveria estar. E a 9700 Pro era excelente, rápida, silenciosa e mais barata. Quando a FX 5800 Ultra finalmente foi às lojas em março de 2003, a briga já estava perdida antes de começar. A placa da ATI, que já tinha 5 meses de mercado, custava $299. A da Nvidia custava $399, $100 mais cara. E na maioria dos jogos da época, a mais barata ganhava. Para pensar um pouco no tamanho disso. A Nvidia chegou atrasada com um produto mais caro e mais lento que o do concorrente, que já estava na prateleira havia quase meio ano. Mas o que fez a FX 5800 Ultra virar lenda não foi o preço, foi o cooler. Aquele chip esquentava demais e consumia muita energia, cerca de 75 watts, que hoje parece pouco, mas na época era um número enorme para uma placa de vídeo. Ela precisava até de um conector de energia extra ligado direto na fonte. Se você esquecesse de plugar, a placa reduzia a própria velocidade sozinha para não queimar. Para dar conta de todo esse calor, a Nvidia botou na placa um sistema de refrigeração gigante que ocupava o espaço de 2 slots do computador e tinha uma turbina que puxava ar de fora do gabinete por um duto. O problema é que essa turbina, quando a placa trabalhava pesado, fazia um barulho absurdo. Os primeiros jornalistas que testaram a placa compararam ao som de um secador de cabelo ligado do lado do seu ouvido. E segundo quem testou, não era exagero nenhum. Foi aí que a placa ganhou o apelido que carrega até hoje. Nos Estados Unidos ela virou a Dustbuster, que é uma marca famosa de aspirador de pó portátil. No Brasil o apelido pegou como secador de cabelo, e o nome grudou tão forte que virou a única coisa que a maioria das pessoas lembra dessa placa. E agora a parte mais surreal dessa história. A Nvidia sabia que a placa era barulhenta, sabia que ia virar piada e decidiu entrar na piada antes que a internet entrasse por ela. A empresa produziu um vídeo interno depois vazado para o público chamado algo como o dilema dos decibéis. No vídeo, executivos de marketing da Nvidia aparecem discutindo com cara séria como resolver o barulho da placa. E um deles solta a ideia: e se a gente fosse a Harley Davidson das placas de vídeo? We could be the Harley Davidson of graphics cards. Yeah, but dude, some people think Harleys are a bit, too noisy. Don't you think people might think this is a little too loud? Give me that, you idiot. Quando a pessoa compra uma Harley, ela quer aquele barulho característico. O vídeo então corta para cenas da placa sendo usadas como secador de cabelo, como parte de um moedor de café e na ponta de um soprador de folhas. Ou seja, a Nvidia gastou dinheiro para transformar o próprio fracasso em comédia.
É uma das únicas vezes na história em que uma empresa de tecnologia grande zoou abertamente o produto que ela estava tentando vender. E funcionou como confissão. Se a fabricante está fazendo piada com o barulho, é porque o barulho não tinha defesa. Agora, sendo honesto, a FX 5800 Ultra não era um lixo em tudo. Em jogos mais antigos do padrão DirectX 8, ela até brigava de igual para igual com a placa da TI. Em algumas tarefas específicas ela ia bem. O drama era o DirectX 9, justamente o futuro que a Nvidia tinha prometido dominar. Ali ela tropeçava feio. E tem um exemplo que resume isso melhor do que qualquer teste de laboratório. Em 2004 saiu Half-Life 2, um dos jogos mais esperados da história. Ele tinha uma novidade, detectava sozinho a placa de vídeo do seu PC e ajustava os gráficos. Só que quando o jogo reconhecia uma GeForce FX, ele fazia uma coisa constrangedora. Rodava a placa no modo DirectX 8, o padrão antigo, e não no DirectX 9. Por quê? Porque no DirectX 9 as placas FX eram tão lentas que os testes mostravam quedas de desempenho de até 60%. Era mais rápido e mais bonito rodar no modo velho. Para só para pensar nisso, a placa foi vendida como o futuro dos games, e o game mais importante da época olhou para ela e decidiu tratá-la como se fosse da geração passada. Pior propaganda impossível. A Nvidia não demorou para reconhecer o estrago. Poucos meses depois, ainda em 2003, ela lançou a substituta, a FX 5900, com o chip NV35, que resolvia boa parte dos problemas e, principalmente, era bem mais silenciosa. A FX 5800 Ultra teve uma das vidas mais curtas da história das placas de vídeos topo de linha. Nasceu, virou piada e foi aposentada quase no mesmo ano. E não foi só a placa topo de linha que saiu manchada. A linha FX inteira herdou a fraqueza da arquitetura. A FX 5200, a versão baratinha, que rodou em milhões de PCs de entrada aqui no Brasil, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ela, que eu tenho uma aqui em casa, era da mesma família e sofria do mesmo problema no DirectX 9. Ou seja, do topo até a entrada, a geração FX foi a geração que a Nvidia gostaria de apagar. Mas o estrago maior não foi técnico, foi simbólico. Até ali a Nvidia parecia intocável, dona do mercado, sem rival de verdade, depois de engolir a 3DFX. A FX 5800 provou para o mundo inteiro que a Nvidia era batível sim. E a ATI, que depois virou parte da AMD, saiu daquela geração com moral para brigar de igual para igual. A guerra entre as duas, que dura até hoje, toda vez que sai uma placa nova, nasceu de verdade ali, no vacilo do secador de cabelo. Mas essa placa deixou lições que mudaram a indústria inteira. Toda vez que você olha uma placa de vídeo moderna hoje com aquele cooler enorme de 2 ou 3 slots, com 2, 3 ventiladores ocupando meio gabinete, você está olhando para um problema que a FX 5800 escancarou primeiro. Chip potente esquenta muito, e refrigerar isso sem barulho de secador é um desafio de engenharia de verdade. A indústria aprendeu na marra com essa placa que refrigeração não é detalhe, é parte central do projeto. E tem a lição de imagem. A Nvidia nunca mais fez um vídeo zoando o próprio produto. O Decibel Dilemma foi a primeira e a última vez. A empresa aprendeu que transformar fracasso em piada pode aliviar o momento, mas o apelido fica para sempre. Mais de 20 anos depois, a FX 5800 ainda é lembrada como secador de cabelo, e não como a primeira placa DirectX 9 da Nvidia. No fim, essa placa é a prova de uma coisa que vale até hoje no mundo da tecnologia. Chegar atrasado, caro e quente é a receita perfeita para o desastre. E às vezes o maior fracasso de uma empresa gigante não é o produto que ninguém comprou, é o produto que todo mundo lembra pelo motivo errado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal Nostalgia e Realidade, sempre falamos de coisas nostálgicas sobre informática, games, principalmente dos anos 90 e 2000. Tem muito vídeo aqui no canal, dá uma olhada depois, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!